Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Estou lendo a Bíblia, estamos no livro de Marcos. Vou pedir para você ficar até o final e no final deixar o seu gostei e o seu comentário. Que Deus abençoe. Marcos 9. Disse-lhes mais: Em verdade vos digo que, dentre os que estão aqui, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouve. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram-lhe: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: Na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas, então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. A cura de um menino que tinha convulsões. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: O que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhes respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanho, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me um menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: Ah, quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre neles. Então o espírito saiu, gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: Ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. O maior no reino do céu. Eles partiram dali e passaram pela Galiléia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhe: O filho do homem será entregue nas mãos do homem, que o matarão e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo.
e chegaram a Cafarnaum. Em casa, perguntou-lhes: O que discuteis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer pessoa que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade, vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Os tropeços. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés e ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Marcos 10, sobre o divórcio. Jesus saiu dali e partiu para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E de novo as multidões aglomeraram-se em torno dele, e ele as ensinava como de costume. Então alguns fariseus se aproximaram dele e, para colocá-lo à prova, perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Ele, porém, lhes perguntou: Que vos ordenou Moisés? E eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. E ele lhes respondeu: Aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim, e não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. O jovem rico. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre,
Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora, no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus prevê novamente sua morte e ressurreição. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E, espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. O pedido dos filhos de Zebedeu. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhe disse: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho.
Glória a Deus, aleluia. E vamos fazer a nossa oração. Obrigada por você estar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.